Cristina, Pai Senhor Jesus, Renato, Meire, Simone, estão aqui de volta no sítio. Deus é bom, cuida de nós. Passei aí de manhã, Cristina, vocês não estavam. Deixei aí uma sacola para você e o Renato. Pai Senhor Jesus, Luciana, estou em oração, viu, Luciana, por aquela causa que você pediu desde ontem. Quando você me enviou a mensagem, já entrei em oração. E vamos crer que Deus, ele está na sua frente. E Ele está. Porque onde nós estamos, o Senhor está conosco. Né? Pai Senhor, irmã Márcia, Rosa, Danilo, Aline. Não tenho visto o seu curtir, Aline. Ontem mesmo na oração da meia-noite não apareceu o seu nome lá na lista, nem o seu, nem o do Danilo. Mas eu lembrei de vocês. Eu peço para vocês entrar lá e curtir depois que for postado, né, a oração, a palavra, né? Pai Senhor, irmã Sueli, irmão Renato, Deus abençoe, irmã Cleide, Estela Mares, me orando por aquela causa, né, dos documentos, dos negócios que você está pedindo, a Mariluza, em oração pelo Emerson, pelo Wagner, por toda a sua família, o Emerson, a Márcia, o Matheus, todos, né? A gente ora todos os dias e confia que o Senhor está guardando e não tem obra que o inimigo venha contra os filhos de Deus que prospere, porque a palavra do Senhor fala que nenhum mal, obra de macumbaria, feitiçaria, obra contrária, não pode nos atingir, porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Então fala pro Wagner clamar o sangue de Jesus quando ele vê alguma coisa que ele achar, né, que for obra contrária, que fizeram, que jogaram. Irmãos, isso não tem poder contra a força de Deus, porque maior é a força do Senhor Jesus do que a força do nosso inimigo. E nós sabemos que tudo isso, macumbaria, feitiçaria, essas coisas não vêm de Deus, né? Jesus, ele nos deixou a palavra para a gente seguir a palavra dele e saber que é ele que peleja por nós. Não tem ninguém que possa fazer o que Deus faz. Então a nossa confiança está nele, sabendo dele, que vai na nossa frente. A palavra hoje se encontra em Marcos 16, que fala justamente, lá o vereis. Foi a missão do anjo. Quando o anjo ali esteve ali naquela tumba onde colocaram Jesus, que ele estava ali, removeu aquela pedra, ele deixou bem claro que Jesus falou que ressuscitaria. Jesus, ele alertou todos os seus discípulos de tudo o que aconteceria. Então eles sabiam, eles ficaram entristecidos, mas eles sabiam, talvez não acreditavam, tinham dúvida, mas eles sabiam que tudo que Jesus falava acontecia. Então ali a missão do anjo foi deixar claro sobre a ressurreição que aconteceu, né? E aqui nessa palavra, então, o anjo fala para aquelas mulheres, para aqueles discípulos, ele fala para elas ir e anunciar que Jesus não estava mais ali, naquele túmulo, mas que ele tinha ressuscitado. E para que elas não tivessem medo, para que eles não tivessem medo, ele falou para aquelas mulheres: a quem buscais? Jesus de Nazaré? Ele sabia que elas estavam ali para embalsamar, levar o perfume, para jogar sobre o corpo de Jesus. Mas ali elas não encontraram Jesus, somente aquele anjo, então, que foi um missionário. Aquele anjo Deus enviou ali para cumprir a missão e falar com eles: olha, Jesus disse
que ele iria adiante de vós para Galileia. Então ele vai adiante de vós, ele não desistiu de vocês. E é isso que Deus fala para mim e para você. Ele vai adiante de nós. Seja onde for que nós formos, Jesus, ele vai adiante de nós. Seja no hospital, no carro, na faculdade, fazer uma visita para um filho, para a mãe, para o pai, para o irmão. Se você está num leito, Jesus, ele está com você. E se você vai fazer algo através de uma documentação, se você tem um sócio, Jesus, ele vai adiante de vós. A palavra dele foi muito clara e continua, porque ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então Jesus, ele cuida de tudo para você, meu irmão, minha irmã. Ele nunca te abandona. Não tira os olhos de Jesus. Tudo que você for fazer, ele está com você. Basta você crer, né? Ainda que muitas vezes aconteça como Pedro. Pedro, ele por um momento, ali quando ele estava andando sobre aquelas águas, que ele viu que o mestre estava ali, Jesus disse para ele, venha Pedro. Ele andou sobre aquelas águas por fé. De repente ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as águas, né? Para o problema. Ele olhou e ele começou a afundar. Então o que Deus fala para você? Não olha para o problema. Fita os seus olhos em Cristo, para você não afundar, para você não perecer. Não tenha medo. Quando você está com seus olhos em Jesus, ele vem ao seu encontro, ele estende as mãos para você, como ele fez aqui com Pedro. Ele foi lá, mesmo Pedro afundando, ele segurou nas mãos de Pedro e disse para Pedro que ele estava ali com ele. Assim é na sua vida, meu irmão, minha irmã. Segura, fala para Jesus, Deus vem ao meu encontro, segura nas minhas mãos. Eu não tenho força, muitas vezes a força falta, porque nós somos mesmo, irmãos, inconstantes. Pedro, o apóstolo Pedro, ora ele estava lá em cima, ora ele estava lá embaixo. Nós vemos que ele falou para Jesus que ele jamais abandonaria Jesus. Jesus, jamais, aconteça o que acontecer, eu vou estar com o Senhor sempre. E foi o primeiro a negar Jesus, né? Quando ele se viu ali, ele teve medo da cruz, irmãos. Quando ele viu Jesus que ia para a cruz, a primeira reação de Pedro foi o medo. Ele teve o medo e ele negou. E nem por isso Jesus é tão maravilhoso, nem por isso ele deixou de amar Pedro. Quando ele apareceu ali, que ele mandou o anjo dizer para aquelas mulheres, ide e dizer a seus discípulos e a Pedro, olha o amor, o cuidado de Deus com Pedro. Pedro tinha negado ele 3 vezes e ele disse, olha, diz a Pedro que ele vai adiante de vós, né? O anjo falando ali, anunciando para aquelas mulheres. Diz aos discípulos e a Pedro que Jesus, ele vai adiante de vós para Galileia. E assim é na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não temas. Onde você for, Jesus, ele vai adiante de vós. Ele é. Ele diz, eu sou. E ele é. Ele não passou. Ele vive, ele reina. Então aqui nós vemos que Pedro, ele teve medo da cruz. Ele negou Jesus. Ali ele jurou que ele não conhecia. Né? Ele praguejou. Ele negou, ele jurou. Eu não conheço esse homem. Não sei de quem você está falando. Quando chegaram para ele, falaram que ele tinha a voz que falava como Jesus, que ele era um galileu. E ali ele negou. E o anjo, então, ali deu essa ordem para eles irem, que Jesus iria adiante deles para Galileia. Então nós vemos aqui nessa palavra o poder, né, que Deus tem. Ele diz, eu estou convosco todos os dias. Ele não disse só um dia. Ele não disse, olha, é só nesse lugar. Não, todos os dias eu estou convosco, até a consumação dos séculos. Então, até a consumação dos séculos, Jesus, ele vai estar conosco. Aqui então na palavra diz assim,
Marcos 16, versículo 6 em diante. O anjo, falando ali. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham colocado, onde ele foi posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, meu irmão, minha irmã, lá você verá Jesus. Lá onde, irmã? Em qualquer lugar que você for. Não tenha medo. Ele está com você. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Ele remove as pedras. Como aquele removeu essa pedra para mostrar que aquele túmulo estava vazio. Ele remove as pedras do seu caminho. Somente tenha fé. Somente coloca nas mãos dele. Fala: Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos. E eu acredito, Senhor, que o Senhor remove todas as pedras que se colocar no meu caminho. E ele remove. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, envia anjos. Esse anjo aqui, Pai, que veio com essa missão de anunciar para os discípulos, anunciar ali para aquelas mulheres que o Senhor tinha dito que ia adiante deles para Galileia. Pai, nessa tarde, o Senhor anuncia que o Senhor está conosco. Seja onde for que nós estivermos, o Senhor está lá. Nós veremos, ó Deus, através, ó Pai, da nossa fé, o teu agir, o teu poder. Deus, nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Nós entramos na tua presença todos os dias, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor abençoa. Deus, abençoa essa família. Olha, Pai, essa condição que o teu filho, a tua filha está enfrentando. Deus, nós sabemos que o Senhor está com eles e que nada, Pai, pode tirar aquilo que o Senhor já determinou através da fé dos meus irmãos. Deus, cuida, Senhor, seja no leito, no hospital, no carro, na faculdade, numa visita, na rua. Deus, em qualquer lugar, o Senhor está com os teus olhos fitos, guardando, livrando e abençoando. Ajuda, Senhor, cada um nessa tarde, com cada dificuldade, cada problema. Que os meus irmãos, Pai, coloquem na tua presença e descanse. E aprenda a descansar em ti. Oh Deus, descansar é não preocupar, é não estar ansioso, ansiosa por coisa alguma, mas estar, Senhor, ciente que o Senhor está tomando conta. Envie os teus anjos poderosos, Pai, guardando as famílias. Tira toda a confusão, toda a perturbação, toda a depressão, toda a enfermidade. Há poder no teu sangue, Jesus. Nessa hora, Pai, unidos nós clamamos pelo teu sangue carmesim. Vai desmanchando, Senhor, toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, de macumbaria. Não tem poder sobre os servos de Deus, sobre os filhos de Deus. Vai desmanchando, Senhor, envia o teu exército dos céus, ó Pai, contra o exército do inferno, Senhor, porque ainda que o inferno se levanta, oh meu Deus, o Senhor tem muito mais poder para destruir, derrotar, ó Pai, dá ordem, Senhor, aos teus anjos nessa hora, e traz a bênção para os meus irmãos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós pedimos e já te agradecemos. Nessa hora eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ficam com Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus cuida de tudo. Até amanhã ao meio-dia. Amo vocês, se cuidem.